Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 141 da série Enem por Questões. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2019 de Química que trata de Química Orgânica. Para resolver ela, a gente precisa conhecer bem como se dão as interações intermoleculares entre cadeias carbônicas. Então, vamos fazer uma rápida revisão da teoria aqui. As cadeias carbônicas de compostos orgânicos tendem a ser apolares. E a interação intermolecular que se dá entre moléculas apolares é a interação do tipo dipolo induzido. Só que, se a gente pegar, por exemplo, moléculas apolares de tamanhos diferentes, a gente vai ver que o ponto de fusão deles é bem diferente. Por exemplo, a gente tem o metano, o etano, propano, que são compostos gasosos, portanto, o ponto de fusão e ponto de ebulição deles é abaixo da temperatura ambiente. Né? A gente tem, por exemplo, o octano, decano, que são compostos líquidos na temperatura ambiente, e a gente tem cadeias carbônicas mais longas, as frações mais pesadas lá do petróleo, né? Então você tem 20, 18, 24 carbonos em diante, são coisas sólidas. É daqui que você faz o asfalto. Então são compostos sólidos. Como é que a gente explica essa diferença de ponto de ebulição e fusão e, portanto, de interação intermolecular, se são todas moléculas apolares? Se esse cara aqui, se o C20H42 é sólido à temperatura ambiente, isso significa que as interações intermoleculares entre as suas partículas são mais intensas, são mais fortes do que num gás. Essa é justamente a questão. Em cadeias carbônicas, quanto maior a cadeia carbônica, maior é a região de atração entre essas moléculas apolares. E quanto maior a área, maior a intensidade da interação intermolecular do tipo dipolo induzido. Então, se a gente pegar a interação do tipo dipolo induzido entre dois etanos, por exemplo, ela é bem mais fraca do que em um composto que tem 4 carbonos, num butano, que é ainda mais fraca do que no caso da gasolina, que tem 8 carbonos. Então, no caso de 8 carbonos, a gente tem uma coisa assim, no caso de 8 carbonos, né? E aí, a área de contato entre essas duas moléculas, que é onde ocorrem as interações intermoleculares, é muito grande. Portanto, essas interações acabam ficando mais fortes. Num composto que tem 20 carbonos, essa área é gigante, então a interação é muito forte. Então, a interação de polo induzido, individualmente, ela é a mais fraca. Só que acontece muito de moléculas muito grandes fazerem vários dipolos induzidos ao longo de sua cadeia e, portanto, essa interação acabar sendo bastante forte, até mais forte do que algumas outras, fazendo com que vários desses compostos aqui, por mais que são apolares, eles acabam ficando sólidos e têm pontos de fusão altíssimos. Então, a área de contato influencia na força da interação dipolo induzido e uma outra coisa que a gente deve notar é que a presença de ramificações na cadeia atrapalha essa área de contato. Imagina aqui, então, os dois octanos aqui interagindo nesse caso. Você tem uma área de contato. Agora imagina que esses octanos são ramificados. Com certeza, essa ramificação ela enfraquece, ela atrapalha o pareamento ali para fazer a ligação, para fazer várias ligações de polo induzido. Então elas acabam ficando mais fracas. As moléculas acabam tendo uma maior distância em relação uma à outra, então essa atração fica mais fraca. Então a presença de ramificações diminui a interação intermolecular de polo induzido. Então quanto mais ramificações a cadeia carbônica tem, menor tende a ser a força, né, das suas interações e menor os seus pontos de fusão e ebulição, consequentemente. E além da ramificação, um outro fator que altera essa intensidade da interação intermolecular é a presença de insaturação, ou seja, de ligação dupla ou tripla nessa cadeia. Vamos comparar, por exemplo,
duas moléculas com 5 carbonos, em que uma delas você tem uma insaturação e na outra não. Bom, na primeira a gente tem, como a gente viu, uma certa região aqui entre as moléculas de pentano que aumenta a interação intermolecular do tipo dipolo induzido. Quando acontece a presença de uma insaturação, de uma ligação dupla ou tripla, o que ocorre é que esses carbonos aqui que participam dessa ligação dupla ou tripla, eles não são mais carbonos tetraédicos. Um carbono que só é formado por ligação simples, ele tem a geometria tetraédrica, que significa que as ligações que ele faz estão apontando para os vértices de um tetraedro. Então, ele tem uma geometria específica. Um carbono que faz 3 ligações, sendo ela uma ligação dupla, ele passa a ter uma geometria trigonal plana. Esse carbono aqui tem ligações tridimensionais. Então, isso aqui forma um tetraedro aqui. E aqui é simplesmente um triângulo. Então, esse carbono que faz 3 ligações, ele é plano. Isso faz com que, tridimensionalmente, essa molécula aqui, essa parte dessa molécula, não fique mais alinhada com a parte correspondente dela aqui do outro lado. Então, é como se eu tivesse tridimensionalmente uma indo para cá, a outra indo para cá, em planos diferentes, né? Isso faz com que elas não fiquem tão juntas igual elas poderiam estar, igual é no caso de cadeia carbônica saturada. Então, essa interação intermolecular aqui é prejudicada pelas insaturações, porque isso causa uma diferença, né? Um desvio espacial ali que faz com que essas moléculas não estejam tão mais próximas assim. Isso diminui a interação intermolecular. Então, a presença de interação atrapalha as interações de polo induzido. Sabendo disso, a gente consegue resolver a nossa questão. Então, vamos dar uma lida nela para resolvê-la. É disso que se trata a questão. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das células componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das cadeias hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então, isso a gente já sabe, né? Quanto maior a força das interações intermoleculares, mais próximo de um sólido aquela membrana vai ficar, né? Maior interação, menos mobilidade ela tem, o que diminui a fluidez, elas estão mais juntas. Então, aí tem uma representação simplificada da estrutura do fosfolipídio. Ele tem uma cabeça polar, uma cauda hidrocarbônica e essa dobrinha aqui significa uma insaturação. E aí ele te dá, assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. E aí o comando é, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então, vamos pensar no seguinte. Em relação... O que vai influenciar a fluidez da membrana celular? Duas coisas. O tamanho da cadeia carbônica, como a gente viu, quanto maior a cadeia carbônica, maior a intensidade das interações intermoleculares. E, no caso da questão, a presença de insaturação. Então, isso vai influenciar a magnitude das interações intermoleculares entre os fosfolipídios e, consequentemente, a sua fluidez. Se a gente está querendo a que é mais fluida, que tem maior fluidez, então a gente está querendo a que tenha a menor magnitude de interação intermolecular. As moléculas cuja interação é a mais fraca. Para a interação ser fraca, o que a gente tem que ter? Em relação ao tamanho, a gente tem que ter a menor molécula possível, porque quanto menor a molécula, menores são
menor a área para fazer interações intermoleculares. Então, se eu quero uma que tenha pouca interação, eu quero uma molécula pequena. E em relação à insaturação, como eu quero diminuir a força de atração, eu tenho que olhar para as moléculas que têm o maior número de insaturação. Quanto mais insaturada, menor é a interação intermolecular. Menos intensas elas são. Então eu quero as insaturadas. E aí, olhando para as nossas opções que ele nos deu, as que têm as menores cadeias e o maior número de insaturação é o do tipo 2. Então a composição 2 é a que vai ser mais fluida, porque tem a menor cadeia, o menor tamanho de cadeia e tem o maior número de insaturações, que provoca a diminuição das interações intermoleculares e, consequentemente, maior fluidez. Então é isso, pessoal. Era isso que era sobre essa questão, uma questão interessante do Enem do ano passado, que cobrou o nosso conhecimento de influência do tamanho, presença de ramificação e insaturação na cadeia na questão da intensidade da interação intermolecular do tipo de polo induzido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Tchau, tchau!